sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar de tudo ele se importa com você. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, só tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Os irmãos podem sentar. Momento de intercessão, quero convidar dois irmãos, uma senhora e um senhor, para que venham até aqui o microfone e orem pelo nosso país. Hoje todos nós sabemos, comemoramos o dia da independência do Brasil. Apesar das controvérsias que essa palavra gera, nós devemos continuar orando pelo nosso país, porque sabemos que ele precisa muito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje à noite nós teremos um programa todo especial falando a respeito de missões nacionais. Mas eu gostaria que nesse instante, agora de manhã, nós nos concentrássemos nesse pensamento. Jesus Cristo precisa ser o Senhor das nossas vidas, para que o Brasil realmente conheça a Jesus não só como Salvador, mas Senhor desta nação. Um potencial tão grande, mas que ainda não conhece o verdadeiro Senhor desta nação. Eu vou convidar a nossa irmã Cristina e o Celso Bonatti para que venham até aqui ao microfone para nos elevarem a Deus nessa palavra de oração, intercedendo pela nossa pátria. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, primeiramente nós te agradecemos, Deus, por podermos estar aqui na tua casa, Deus, para louvar e engrandecer o teu nome, te adorar neste dia, Senhor, em que podemos te cultuar e temos a liberdade, Deus, de poder te cultuar, Deus, de ouvir tua voz e de estarmos aqui, Deus, porque apesar de tantas lutas, Deus, nosso país é um país livre, Deus, onde podemos expressar a nossa gratidão, nosso amor por Ti, Senhor, sem maiores problemas, Pai. E neste momento, Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, por esse nosso país, Deus, porque a Tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós te clamamos, Senhor, que realmente esta nação seja do Senhor, Pai. Nós sabemos que o nosso povo geme, está sofrendo, Deus, por falta de conhecimento de Ti, Senhor. Tantas forças malignas, Senhor, que imperam aqui, Deus, e eu te peço neste ano, Senhor, que está se aproximando as eleições, Pai, que o Senhor possa mais uma vez, Senhor, interagir, estar no controle, Deus, abençoar esses nossos governantes, Pai. Nós sabemos que pelo menos a maioria não te conhece, pelo menos não professam a fé em Ti, Senhor, mas nós te pedimos em nome de Jesus, Deus, atua, Deus, na mente, no coração, porque os nossos governantes, tendo o Senhor como Deus, Senhor, esta nação será diferente, Deus. O amor realmente vai ser propagado, Pai. E também através das nossas vidas, Pai,
Que nós sejamos usados com sabedoria também neste momento, Deus, para nem sabemos dizer exatamente o certo em relação à eleição, governantes, Pai, mas o Senhor sabe. Por isso que o Senhor esteja dirigindo cada um de nós, que cremos em Ti, Senhor, e que nós possamos fazer a diferença neste país, Senhor, para que realmente o Teu nome seja conhecido, Deus, e que as pessoas possam se quebrantar, Deus. Nós sabemos o quanto, Deus, esse povo sofre por não Te conhecer. Então que nós sejamos realmente instrumentos, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Usa-nos, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. E abençoa, Deus, este nosso país que carece de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Santo e eterno Pai, nós Te louvamos. E queremos Te agradecer, Senhor Deus, por tudo que Tens feito por nós. Pelo nosso país em particular, Pai. Aonde podemos Te cultuar, podemos Te louvar e engrandecer Teu nome. Apesar de tantos problemas que temos, corrupção na política, tanta maldade, Pai Santo, que existe nesse nosso mundo, mas nós sabemos que Tu constituíste um povo que tem melhorado tanta coisa. Pai, obrigado pelos nossos queridos irmãos que têm feito do nosso país um local melhor, um local mais abençoado por Ti, Senhor. Sabemos que com o Teu exemplo, com os Teus ensinamentos, podemos caminhar cada vez melhor em todas as direções. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo nosso Brasil. Te agradecemos, Senhor Deus, porque podemos nele viver em paz, em tranquilidade. Podemos, Senhor Deus, Te louvar sempre. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar nesse instante o hino de número 369, Cristo, bom mestre, eis o meu querer. Desculpe, antes disso, vamos ouvir a irmã Rosalina.
Continuemos louvando esse nosso Deus, agora sim cantando o hino de número 369, Cristo bom mestre, eis meu querer. Enquanto os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, que dedicaram a sua vida através dos bens materiais que receberam, fazem a sua entrega nesse instante. Cantemos, Cristo bom mestre, eis meu querer. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir às provas que possam vir. Cristo bom mestre, eis meu querer, agradecemos por esta oportunidade que nos concedes de louvar o teu nome, de glorificar o teu santo e bendito nome através de nossas vidas. Aquilo que somos, aquilo que temos é tudo teu, Senhor. E o que hoje nós entregamos faz parte da nossa vida. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, que abençoes a cada irmão que pôde contribuir e dessa forma cumprir a tua vontade. Queremos te pedir especialmente por aqueles que têm dificuldades de entender esse mistério, têm dificuldades de contribuir por problemas de saúde, problemas de trabalho, problemas de falta de vontade, que todos eles possam aprender a te servir através dos seus bens também. Abençoa esta igreja, Senhor, que ela possa ser dirigida por Ti na hora de executar os Teus planos, que esses recursos que foram aqui colocados possam ser usados para melhor Te servir, para melhor fazer a Tua obra. Abençoa esta igreja, nós Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmão Célio de Marque Cunha está nos trazendo a mensagem nesta manhã. Que Deus o abençoe. É sempre uma alegria poder falar à igreja, meus irmãos, de muitos anos nesse local, cultuando a Deus, adorando e meditando na sua palavra. Eu não sei se a Silvia sabia, bom, ela sabia que eu estaria hoje, porque o boletim indica, mas ela foi bem saudosista. Eu acho que a minha presença aqui, depois de 40 anos cantando A Paz do Céu, encheu meu coração. Ela lembrou-se de cantar esse hino. E os jovens também reportaram aí alguns hinos que nós cantamos já há uns 20 anos, né? Não sei se é por causa da presença do pregador já com 67 anos e tentando mostrar um pouco daquilo que nós já vivemos nesta igreja. Quando o pastor me pediu para trazer uma mensagem à igreja nesta manhã, eu orei e pedi ao Senhor que me desse uma palavra, e Ele me deu um tema: um crente segundo o coração de Deus. E eu fui procurar textos para podermos meditar juntos, e eu pensei que chega a ser uma coincidência até que nós terminamos o mês de agosto, mês dos jovens, em que eles falaram muito sobre um perfil aprovado. E quando se diz perfil aprovado na igreja, significa aprovado por Deus. Na mídia normal a gente faz um perfil que as pessoas aprovem a nossa pessoa, mas
O crente está sempre querendo que Deus aprove sua pessoa. E um crente segundo o coração de Deus, a gente poderia transformar numa linguagem mais jovem, dizendo um crente com o perfil aprovado por Deus. Não seria isso? E nós pensamos, vamos ver quem é que é o nosso exemplo de um homem ou um crente segundo o coração de Deus. Para isso a gente tem que lembrar-se do texto de Romanos, em que Paulo diz em Romanos 12, se os irmãos quiserem me acompanhar na leitura, que fala muito disso. Esse texto de Romanos 12, versículo 1 é muito usado para que nós possamos realmente colocar o nosso perfil diante de Deus de uma maneira que lhe agrade. Vamos ver o versículo 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, a palavra nos diz, nos roga que nós apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo, enquanto ainda o temos e podemos ser úteis à causa. Santo, separado para Deus e agradável, de uma maneira que seja segundo o coração de Deus, que é o nosso culto diário. E o versículo 2 diz: e não vos conformeis, não vos amoldem, não vos conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um crente segundo o coração de Deus. A Timóteo, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Precisamos apresentar a Deus aprovados, que Deus aprove o nosso viver. Eu quero basear essa mensagem em dois personagens muito conhecidos na Bíblia e muito importantes, opostos entre si, antagônicos, mas eles nos vão mostrar os dois lados, quando nós somos desagradáveis a Deus, quando nós não fazemos a vontade de Deus, e como nós podemos fazer, seguindo o exemplo deste servo, que nós vamos ler um texto que fala dos dois. Vou ler um pouco de textos a mais aí, os irmãos podem procurar, se quiserem me acompanhar ou ficar apenas ouvindo. Nós vamos usar o texto em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler no capítulo 15. E quando eu fizer a leitura, os irmãos vão reconhecendo os personagens a que me refiro. Capítulo 15 de primeiro livro de Samuel, nós vamos ler o versículo 1 a 3 apenas por enquanto. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E pulando para o versículo 7, para não ler muita coisa, Saul foi e obedeceu, de uma certa forma. Versículo 7 nos diz: então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, aos cordeiros, ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Versículo 17, continuando essa linha de pensamento. E disse Samuel, quando confrontou com Saul, verificou como tinha sido o efeito da ordem que Deus tinha feito sobre ele. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente.
Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Os irmãos já viram que o exemplo desse texto é o primeiro rei de Israel, Saul. Vejam que no versículo 12, que nós não lemos, ele diz: depois que Samuel passou a noite orando por ouvir do Senhor que já havia rejeitado Saul por causa da sua desobediência, madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. Anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou a Saul ao Carmelo, eis que levantou para si uma coluna. Ele se fez até uma auto-homenagem, criou uma coluna com o nome de Saul, porque ele vencia os amalequitas. Indo para o capítulo 17, nós vamos ler o versículo 4 a 11. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. Era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então vocês serão nossos servos e nós serviremos vocês. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Esta era a situação deprimente em que Saul deixou o povo. Depois das vitórias que ele tivera em nome do Senhor, agora ele estava sendo atacado e humilhado por um só filisteu. Certo que era um gigante, mas era um só. E o povo temia. E onde estava o seu Deus, em quem tanto confiaram? Eis que no capítulo 17 mesmo, nós vamos ler o surgimento do outro personagem, que os irmãos já têm ideia de quem seja. Capítulo 17, versículo 12, nós entendemos aqui que Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram seus 3 filhos mais velhos de Jessé seguiram a Saul na guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, primogênito, segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Indo para o versículo 22, Davi foi pedido para o pai dele que fosse até a frente de batalha levar algum alimento para os seus irmãos. E ele chegando lá, o versículo 22 nos diz que Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Este era o cenário que Davi chegou quando viu a frente de batalha, o povo, o exército do Senhor sendo humilhado pelos filisteus. E aí nós partimos lá para o 32 para ver qual foi a reação de Davi. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca.
E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. O resto da história os irmãos conhecem. Davi foi enfrentar o filisteu. Versículo 45 nós lemos ali: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há rei, há Deus em Israel. E Davi foi na força do Senhor, confiantemente, porque ele sabia o Deus em quem ele cria. Ele já tinha experimentado vitórias, e agora não seria um gigante filisteu que iria afrontar o exército do Senhor. O crente, meus irmãos, se conhece pelo seu desejo constante de estar agradando a Deus. E era o caso de Davi. Ele não podia permitir que aquele gigante afrontasse por mais tempo. Davi era aquilo que Deus espera que nós sejamos: um simples pastorzinho, não um grande combatente na frente de batalha como seus irmãos estavam lá. Mas o que um simples pastorzinho pode nos ensinar? Sua primeira atitude pública mostra uma coisa importante: a sua fé em Deus. Vendo o povo humilhado, confiante, ele enfrentou o gigante. E nós? Qual é o nosso gigante? A Bíblia diz que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais. O nosso grande inimigo é terrível, é poderoso, e ele pode nos derrotar. Mas se nós formos na força do Senhor, seguindo o exemplo de Davi, nós seremos vitoriosos. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Esta é a ordem da palavra de Deus. Nós temos que resistir. E de que maneira podemos resistir? Quando vierem as tentações, nós temos que confessar que, como Davi, somos apenas um rapaz, que ele era um menino. Devemos confessar que não temos força pessoais contra o nosso inimigo que tenta nos derrubar a cada momento. Confessando isso a Deus e crendo no poder que Deus tem, nós poderemos vencer o inimigo, poderemos afrontá-lo no poder do Senhor, como fez Davi. Como Davi, nós somos anões diante do nosso inimigo espiritual. Ninguém pense que é poderoso para vencer, que tem toda a capacidade. Depois de mais de 40 anos de crente, eu ainda sofro ataques violentos do inimigo, e acho que todos nós temos essa experiência. Mas nós temos que nos alicerçar na fé em nosso Deus, que é muito maior do que qualquer problema que o inimigo venha nos criar. Israel teve um rei antes de Davi. Davi ficou conhecido como o grande rei de Israel, e Saul poderia também ter sido o primeiro e grande rei de Israel. Mas Saul foi o oposto de Davi. Saul fez tudo o que muita gente faz hoje em dia. Desagradou a Deus em tudo. Suas atitudes iam sempre contra aquilo que Deus tinha ordenado. Vamos aprender rapidamente com esses dois reis como agradar ao nosso Deus e como não agradá-lo e como deixar de agradá-lo. Primeiro, acompanhamos Saul nas suas atitudes que não agradaram a Deus. Por que Saul não agradou a Deus? Deus mesmo responde em 1 Samuel, que nós estamos lendo, no capítulo 15, versículo 11, a ele: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou minhas palavras. Quantos de nós temos feito como Saul? Dizemos seguir Jesus, mas no dia a dia fazemos tudo o que lhe desagrada. Tudo ao contrário daquilo que aprendemos dia após dia na leitura da palavra, nos cultos em que nós ouvimos a mensagem
que vem nos exortar, vem nos enriquecer com o conhecimento da palavra de Deus, mas quando nós saímos daqui, somos simples anões diante do inimigo e morremos de medo de ir para a batalha diante do inimigo tão feroz. Nos escondemos, como fazia o povo de Israel, quando nós deveríamos ir na força do Senhor. E quando formos confrontados, não deixarmos de confessar que temos um Deus poderoso e que nos guarda de todo o mal, o nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos a acreditar em tudo que os homens dizem. Começamos a achar que o homem tem razão nas suas palavras sobre aquilo que aprendemos na Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: não sejais apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra. Será que nós não aprendemos nada? Ou deixamos de cumprir aquilo que aprendemos? O que levou Saul à rejeição também foi a soberba. Ele se achava competente. E nós devemos entender que nós não somos competentes para vencer sozinhos. Nós devemos ir no poder do Senhor. E Saul não fez isso. Numa outra ocasião, quando Samuel disse para Saul que ele devia esperar antes de ir contra os filisteus, até que Samuel chegasse, orasse ao Senhor, sacrificasse ao Senhor, e então Deus daria a vitória, ele não teve paciência de aguardar pelo Senhor e por Samuel, que viria prepará-los para a batalha. E ele mesmo acabou fazendo sacrifícios ao Senhor, porque Samuel não chegava. E depois ele respondeu: mas você não vinha, o povo já estava atemorizado, os filisteus estavam nos cercando, e eu tinha que tomar uma atitude, tomou uma atitude humana. Ele próprio se fez sacerdote, se fez profeta, tomou até o lugar de Deus. Achou que ele poderia, com aquela forma de culto que ele mesmo criou, cujo sacerdócio ele mesmo tomou para si, achou que poderia agradar a Deus, e foi a derrocada daquele povo naquela batalha. Impaciente, ele ofereceu o que Deus não pediu. Hoje temos milhares desses pregadores, se inventando cultos novos, cultos que se proclamam poderosos, orações ungidas, orações poderosas, marcam o dia de libertação, e as multidões acorrem a essas novas manifestações de evangelho, entre aspas. E essas multidões que vão até estes, vão em busca de quê? Da salvação? Do céu? É o evangelho das riquezas, da prosperidade, em que as pessoas buscam apenas o bem-estar pessoal para esta vida, sem pensar na vida eterna que só Jesus Cristo pode prometer. Mas Jesus mesmo sofreu esse tipo de problema já no tempo dele, há 2000 anos atrás, quando depois de multiplicar os pães, no dia seguinte as multidões acorriam até ele, procuravam-no, e ele dizia: vocês não me procuram pelo que eu ensino, mas vocês procuram pela comida que perece. Vocês comeram do pão e querem de novo comer do pão que vem fácil, grátis. E hoje nós estamos vendo isso no Brasil. Disse que nós somos mais de 30% do país, um país em que o evangelho cresce. Mas nós, usando a linguagem até imobiliária, que se fala da bolha imobiliária que se cria em torno de preços, nós podemos dizer que nós crentes estamos sofrendo essa bolha também. É uma bolha que cresce por causa dos novos cultos, o neopentecostalismo que atrai multidões. Mas será que no dia da adversidade, quando essa bolha explodir, será que vai ficar muita gente? Quantos vão resistir no dia mau? Desses mais de 30% de brasileiros. O pior ainda estava por vir. Sentindo que Deus já não o ouvia, sem humildade para arrepender-se, para buscar a Deus no momento adverso, ele cometeu a ação mais abominável
que os homens ainda hoje cometem. Foi consultar uma pitonisa de Endor, é chamado, nada mais do que uma médium espírita. Foi consultar alguém porque ele já não tinha nem Samuel mais, que havia morrido. E este é o ponto mais abominável. Isaías diz: consultará um povo aos mortos em favor dos vivos? Não consultará o povo ao seu Deus? Saul foi um mau exemplo do religioso, meus irmãos. Há pessoas que dizem: olha, quando eu estou com um problema, meu filho está aí para morrer, ou minha esposa, ou quem quer que seja, eu vou a todos os lugares, eu procuro em tudo quanto é canto a Deus, e vai até nos centros espíritas, como Saul fez. Saul foi um mau exemplo do religioso em obras, o religioso que acha que pode conquistar a Deus pela sua própria competência. Não teve humildade para dizer: eu não posso, eu preciso de Deus. Davi, chamado no próprio livro de Samuel um homem segundo o coração de Deus, teve uma atitude muito diferente. Davi também foi perseguido, Davi também foi humilhado. Mas a primeira coisa que agradou a Deus em Davi foi sua fé exclusivamente nele. Ele não foi pensando que ele tinha uma funda com uma pedra bem especial que ele iria acertar a cabeça do gigante. Ele a usou como instrumento, mas a sua fé estava em Deus. Deus é quem vai me dar a vitória. A segunda coisa que agradou mais em Davi foi a sua humildade, dependência de Deus. Ele sabia que precisava de Deus. Em todo o tempo, quando ele venceu o leão, o urso, ele disse: foi Deus que me deu eles nas mãos. Não fui eu que fui capaz, mas eu fui no poder de Deus. Onde Deus foi encontrar Davi? No pastoreio. Era a profissão mais humilhante daquele tempo, pastorzinho de ovelhas. Os irmãos todos foram para o exército, armados para a luta, eram valentes heróis de Israel. Mas Davi estava no pastoreio obedientemente, cumprindo uma missão que seu pai lhe tinha dado. Você é o mais jovem, não vai ficar aqui, vai pastorear ovelhas. E ele ficou, e ali ele cumpriu muito bem a sua missão. Davi era dócil, e o dócil, ele obedece, ele não se sente humilhado quando dão alguma coisa para fazer que ele acha que não é tão importante quanto as outras coisas. E muitas vezes na igreja nós temos esse tipo de problema também. Há pessoas que acham humilhante fazer algumas coisas. O que é humilhante fazer na igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Tudo que fizermos na igreja, em qualquer área, seja na cozinha, na portaria, no púlpito, louvando a Deus, dirigindo um cântico, tudo é feito para o Senhor. Não há nada humilhante nisto. Mas Davi confiou em Deus. Paulo dizia quanto ao seu problema que ele levou a Deus, quando ele apresentou a Deus um espinho na carne que o acometia e fazia ele sofrer muito. Ninguém sabe exatamente o que era, se era algo espiritual, carnal, mas Deus respondeu a ele: olha, a minha graça te basta, suporta. E é assim também que nós devemos pensar. Muitas vezes nós temos dificuldades, a resposta de Deus não vem, e nós estamos sofrendo a doença, o desemprego, e nós temos que confiar. Nós temos a graça de Deus a nosso favor, e isto é maior do que qualquer problema, qualquer consequência de problema. A morte para nós não deve ser motivo de temor, mas motivo de gratidão, porque Deus está nos libertando. A morte por crente é uma libertação do crente. E se Deus não der a cura da doença e nós falecermos, Deus está nos levando para Ele, para ter uma condição muito melhor do que teríamos curados na terra. Então, como Davi, nós temos que confiar em Deus e deixar para Ele o resultado da batalha, da nossa luta. A igreja hoje tem uma lista enorme, o pastor estava dizendo, parece que estamos sendo acometidos por um grande mal, porque parece que todo mundo ficou doente, todo mundo está com problemas, e temos um pacote assim de fichas para orarmos. Este é o momento de nós confiarmos, colocarmos nas mãos de Deus este monte de pessoas
confiarmos que Deus tem a resposta para cada uma delas individualmente. Não será igual para todos. Para alguns a cura, para outros não. Mas nós temos que considerar cada um deles está na graça de Deus. Isso é motivo de nossa gratidão a Deus. Temos sido colaboradores docilmente, irmãos, fazendo aquilo que nos vem à mão para fazer bem. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, é prometido graça aos humildes. E Pedro diz que a graça é um favor imerecido, algo que nós não merecemos, mas Deus nos concede. A humildade, meus irmãos, cria dependência de Deus, e quando estamos dependentes de Deus, então nós usamos o prazer da graça de Deus. Quando nós dependemos de Deus, o sofrimento diminui. Nós sabemos que Deus está à frente, que Deus está no controle da nossa vida e da vida dos nossos irmãos que estão sofrendo. A fé, dizem, é parente da humildade. Quando nós nos humilhamos perante a potente mão de Deus, então Ele nos concede fé, porque fé é dom de Deus. Ninguém diga, eu tenho muita fé. Eu agradeço a fé que Deus me deu. A palavra de Deus hoje, através de Saul e Davi, nos mostrou aquilo que não agrada a Deus: um coração soberbo, convencido de que tudo pode, leva à derrocada. Deus quer que nós sejamos como Davi, meus irmãos, um homem segundo o coração de Deus. Deus quer na igreja crentes segundo o seu coração. Devemos reconhecer que nem sempre fazemos aquilo que agrada a Deus, mas quando nós fizermos algo desagradável a Deus, nós temos que ser humildes ao ponto de confessar a Deus que pecamos e não tentar corrigir como Saul fazia, e na correção pecar mais ainda. Devemos pedir a Deus que nos encha de sua graça, para que a gente possa humildemente reconhecer o pecado e receber o perdão. Ao soberbo, diz a palavra de Deus, ao soberbo Deus resiste, mas dá graça aos humildes. Isso está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Como aquele publicano que foi orar e dizia: Deus, sê propício a mim, pecador. Reconheçamos a nossa fraqueza diante do inimigo, que ele é feroz e está tentando calar a boca dos crentes num tempo como o nosso, em que as coisas que não são estão sendo hoje acatadas como sendo certas, e nós muitas vezes não podemos falar porque tudo é adverso. Reconheçamos que nós temos que confiar que Deus vai nos dar a vitória, e quando estivermos lá no mundo enfrentando o inimigo, confiemos que Deus vai nos dar a vitória. Não nos escondamos como o povo de Israel fazia diante do gigante filisteu. Vamos no poder do Senhor, testemunhemos o nome de Jesus, falemos do seu amor, e não importam as consequências, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, sendo um crente segundo o coração de Deus. Como Davi, no Salmo 32, versículo 5, digamos, como Davi dizia: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Confessemos a Deus a nossa fraqueza, aquilo que muitas vezes nos leva a derrotas, e confiemos que o Senhor vai nos dar a vitória, porque esse é o propósito dele para a sua igreja hoje. Jesus dizia: nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. E esta igreja não é uma igreja que tem portas anti-fogo, mas é a nossa vida. A igreja que está aqui reunida somos nós, os servos e fiéis em Cristo Jesus, aos quais Deus sempre dará a vitória. Sejamos, como diziam os jovens no mês passado, tenhamos um perfil aprovado diante de Deus e confiemos que a vitória é do Senhor. Amém, irmãos.
Estamos encerrando este culto nesta oportunidade. Queremos comunicar para aqueles que ainda não sabem que o nosso pastor, o pastor Wagner, se encontra em Taquarituba, ajudando aqueles irmãos, e provavelmente amanhã já estará de volta. Mas hoje nós teremos à noite um programa especial de abertura do mês de missões. Então todos os irmãos estão convocados. Nós teremos a presença do pastor Donaldo Melo dos Santos, missionário da Junta de Missões Nacionais. Então vamos estar nos preparando para este evento e durante este mês estaremos contribuindo nos domingos que se seguem com as nossas ofertas para missões nacionais. Com a oração silenciosa nós estamos encerrando este culto e eu entrego a palavra à Escola Dominical logo em seguida ao pós-lúdio. Bom dia, irmãos. Vamos orar antes de começar a nossa EBD? Senhor, obrigada porque podemos estar aqui na sua casa, Senhor.